A Batalha de Jian foi um combate militar de grande escala entre os exércitos do Grande General Kanki e o Grande General Hiboku durante a campanha de invasão do reino de Qin ao reino de Zhao em 233 a.C. A batalha aconteceu em uma vasta planície próxima à principal cidade do reino de Zhao, chamada Jian. Após uma preparação de 6 meses de antecedência e uma força de 300 mil homens, Hiboku conseguiu atrair e cercar Kanki e seus 140 mil homens antes que chegassem à cidade de Jian. Como é descrito no mangá histórico Kingdom de Yasuhisa Hara no capítulo 716, em circunstâncias normais, uma batalha em planície jamais aconteceria entre exércitos com uma diferença de números tão grande. Em situações como essa, o exército mais fraco recuaria, se renderia ou evitaria o combate a qualquer custo. Porém, se ainda assim o combate acontecesse, geralmente era porque o exército mais fraco possuía uma estratégia específica para vencer, mas esse não era o caso de Kanki e seus 140 mil homens. Em desvantagem numérica e num território desconhecido, as chances de vitória de Kanki era tão pequena quanto se poderia ser. Essa é a situação precária em que o exército de Qin liderado por Kanki se encontra, e é aqui que a Batalha de Jian começa. Kanki é pego de surpresa pela força oculta que Hiboku escondeu durante 6 meses e é cercado pelos 310 mil homens de Zhao. Além do seu próprio exército de dezenas de milhares de homens, Kanki tem à sua disposição o general Heki na vanguarda, Shin, o protagonista da obra Kingdom, aqui no flanco direito com a sua unidade Risshin, Mouten e o exército da Gakuka no flanco esquerdo e por fim o general Fuhan na reserva, todos eles com seus próprios exércitos. Heki se vê numa situação desesperadora no centro, recebendo a maior parte da pressão do exército de Zhao, que esmaga seus homens com facilidade. Enquanto isso, o general Risshin no flanco direito conclui que certamente todos ali seriam derrotados se aquela situação terrível continuasse. Sendo assim, ele ordena que o seu exército abandone a formação do flanco direito completamente e atravesse o campo de batalha em direção ao flanco esquerdo, onde une forças com o exército de Mouten. A ideia de Shin era fugir do aprisionamento gerado por Hiboku a qualquer custo. Caso contrário, nenhum dos 140 mil homens de Qin sairia vivo dali. Imediatamente após isso, Kanki ordena para que Fuhan assumisse o lugar da unidade Risshin no flanco direito, e por mais terrível que fosse a situação, Kanki permaneceu com seu exército pessoal estacionado e imóvel. Então, no flanco esquerdo, Shin e Mouten resolveram perfurar a prisão de Hiboku utilizando a formação em cunha, uma formação militar que visa atravessar as forças inimigas concentrando os combatentes mais fortes na ponta da formação para que eles possam abrir caminho para os demais. No entanto, os generais inimigos Gakushou e Gyokariu decidem se defender da formação em cunha utilizando a mesma formação em cunha também. Segundo Gakushou, essa seria a forma mais humilhante de deter um avanço em cunha do inimigo, pois nesses casos os combatentes mais fortes sempre prevalecem, no caso, os seus combatentes. O choque das duas formações ocorre, os exércitos de Qin levam a pior e logo no início do combate a unidade Risshin perde um dos seus comandantes veteranos chamado Gakurai ao enfrentar justamente um dos generais inimigos, no caso aqui o Gyokariu. Em seguida, o general do exército Gakuka, Mouten, é derrotado pelo general Gakushou, mas no último momento Mouten consegue aparar o golpe de Gakushou apenas o suficiente para que o golpe não fosse mortal, mas mesmo assim o general Mouten de Qin ficou fora de combate a partir de então. Já o general Risshin, com a ajuda de seu comandante Garo e seus arqueiros de elite Jin e Tan, ele consegue derrotar o general Gyokariu, que também sai do combate com vida.
Por fim, o general Gakushou, que derrotou o general Mouten, foi superado justamente por um dos subordinados de Mouten, o tenente Aisen, que demonstrou um valor extraordinário, sendo responsável por dezenas de baixas sozinho, além de derrotar um general. Portanto, com os dois generais de Zhao fora de combate no flanco esquerdo, a unidade Risshin consegue fugir do aprisionamento de Hiboku e abandonam a batalha ao lado do exército da Gakuka. Em resposta a isso, Hiboku ordena que o general Kotsu Minhaku perseguisse a unidade Risshin e a Gakuka para garantir que eles não voltassem ao combate, pois com eles longe, agora basta a Hiboku eliminar as forças restantes de Kanki aos poucos. Segundo o próprio Hiboku, Kanki é incapaz de utilizar estratégias convencionais, apesar de ser um verdadeiro gênio no quesito antecipação, ilusões e guerra psicológica também. Porém, numa situação onde Kanki não teria onde se esconder, se movimentar e nem enganar o seu oponente, ele estaria completamente indefeso. No entanto, diferente do que Hiboku acreditava, Kanki tinha sim uma carta na manga, e ele esperou pacientemente até que os exércitos de Heki e Fuhan estivessem à beira da extinção para convocar todos os seus comandantes e organizasse uma formação de batalha nunca antes vista nos livros de estratégia estudados por Hiboku. A formação em X de Kanki paralisa as forças de Zhao por um tempo até que Hiboku terminasse de analisar e concluir que aquela formação era apenas um blefe. Afinal, se fosse uma formação útil de alguma forma, alguém em algum lugar durante os 500 anos de guerra na China teria mencionado e passado essa formação para sua prosperidade. Sendo assim, Hiboku ordena que os seus homens ataquem as pontas das 4 pernas de forma gradual e que evitassem os vales entre elas. Em resposta, Kanki envia destacamentos das suas forças de elite a partir do centro da sua formação. No entanto, essas tropas vindas do centro não visavam aliviar a pressão que as pontas das pernas do exército de Kanki estavam sofrendo. Pelo contrário, Kanki enviou essas tropas apenas para ficarem estacionadas ali no meio, mesmo com a oportunidade de um ataque em pinça. Isso foi o suficiente para que as tropas inimigas de Zhao hesitassem em continuar atacando as pontas das pernas, já que um ataque em flanco poderia vir a qualquer momento. Mas todas as vezes que os homens de Zhao se preparavam para um possível ataque em flanco dessas tropas centrais, Kanki ordenava que as suas tropas centrais recuassem para a sua posição original, como se fosse uma espécie de blefe, e ele repetiu isso sucessivamente. É então que Kanki finalmente revela que assim que ele se viu numa batalha perdida, a única coisa que ele fez foi gastar o tempo de Zhao, e enquanto diz isso, um sol vermelho se põe às suas costas. Kanki lembra que o seu exército principal é formado apenas por ex-bandidos, e existe um lugar específico em que não importa a desvantagem, um lugar em que bandidos lutam melhor. Esse lugar é na escuridão da noite. Então, nos últimos momentos de luz do dia, Kanki, que utilizou a sua formação também para testar qual flanco de Zhao era o mais frágil, ordenou que o seu flanco direito inteiro atacasse o flanco esquerdo de Zhao com o objetivo de quebrar a prisão de Hiboku. Kanki pessoalmente lidera o ataque junto com seus comandantes mais fortes, especialmente o clã Zenou, um legítimo clã de berserkers insanos que Kanki utiliza apenas para ataques devastadores em alvos específicos. Zenou e o seu clã de guerreiros imparáveis lutaram até o seu último suspiro, e mesmo alvejados por flechas, eles conseguem abrir o caminho para que Kanki fugisse, se sacrificando no processo e caindo mortos um após o outro.
Então, assim como a unidade Hishin e a Gakuka, Kanki consegue quebrar a prisão de Riboku preparada com 6 meses de antecedência. No entanto, a principal força do exército do Kanki foi deixada para morrer no centro. Riboku garante que todos os mais de 100 mil homens ali fossem sistematicamente exterminados. E apesar de sair vivo, o invicto grande general Kanki, um dos 6 grandes generais de Qin, foi completamente derrotado na Batalha de Jian. Essa foi a memorável Batalha de Jian explicada, e se você chegou até aqui porque você gosta de batalhas medievais, de guerras militares, de estratégias, de tramas políticas, o mangá Kingdom de Yasuhisa Hara é um prato cheio, e isso é só uma fração da experiência que você vai ter do capítulo 1 até o capítulo 728, que é o atual. Se você gostou do formato e quiser ver as outras grandes batalhas, né, em Kingdom, já deixa o like sincero, se inscreve no canal e comenta a hashtag chama acesa com o nome da batalha ou o contexto ali se você não se lembrar dela, beleza? É assim que eu vou saber se vocês curtiram esse vídeo e qual vai ser a próxima batalha que eu vou trazer aqui, beleza? Tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa e tchau!